Bom dia. Bom dia. Fico feliz que todos vocês tenham vindo aqui hoje de manhã para a gente conversar um pouco sobre os problemas, né, que vem ocorrendo no nosso município. Agradeço, na verdade, a Associação Comercial por isso, né, por ter também ligado para buscar esse diálogo, buscar essa parceria entre o município, a Associação Comercial, polícia e a população. Porque todos vocês que são pioneiros e moradores aqui do nosso município sabem que a história do nosso município não condiz com o que vem ocorrendo. Então nós, quanto munícipes, em primeiro lugar, nós temos que nos organizar, nós temos que dialogar, temos que buscar alternativas para que a gente consiga resolver realmente esse problema que vem ocorrendo aí, que vem nos surpreendendo de forma negativa, que vem acontecendo com esses atos de vandalismo, com esses arrombamentos aqui no nosso município. E eu acredito que nós, eu vejo assim que está muito bem representado aqui hoje todo o nosso município, seja pela administração, pela associação, pela polícia, pelos vereadores, pela população, conselho tutelar, eu sei que também está vendo aqui, obrigada, né, pela presença, para que a gente discuta e que a gente, né, busque caminhos para nós chegarmos aí à solução desses problemas, de preferência, né, na prisão desse pessoal. Uma coisa que eu observei que desde quando a gente vem falando desse assunto, sobre monitoramento, sobre nós nos organizarmos quanto munícipes, a impressão que eu tive, não sei se eu estou errada, mas acho que sábado para cá não ocorreu mais, né, nenhum caso. Né? Já é um bom começo, né? Sinal que pelo menos a gente, quando nós começamos a falar no assunto, já intimidou. Então imagina se a gente partir para as atitudes que eu sei que nós vamos ter que sair daqui hoje com atitudes tomadas em relação à segurança do nosso município. Quando eu falo de segurança, não estou falando somente de polícia militar, mas de um conjunto. Que cada um de nós, como poder público, nós também sabemos que temos nossas responsabilidades, né? Então, bom dia a todos. Bom dia. Fico muito contente de ver a casa cheia, tanta gente aí que largou seus afazeres e veio aí para realmente estar preocupado com a situação que está ocorrendo no nosso município nos últimos dias aí, né? Empresários ligando para a associação, temos que fazer alguma coisa, temos que se organizar junto com o pessoal da polícia para nós conseguir botar a mão. Acho que se cada um de nós fazer alguma parte, ver o que o vizinho está fazendo, como não trabalha, como é que está. Acho que temos que se unir, fazer um elo realmente de parceiro, porque o pessoal do comércio realmente está preocupado e a gente está vendo que estão começando a ficar preguiçosos, já estão entrando em lojas, em residência, não tem mais, está preocupando, né? Esse pessoal lá vai sempre na escalada da madrugada, quando os que trabalham estão descansando, né? Então, com tantas ligações com a associação, falamos com a Leci para nós se unirmos e ver até onde é que nós podemos chegar para nós cuidar desse tipo de que está acontecendo, né? Então, agradeço também aos vereadores que se fizeram tudo presente, todo mundo preocupado também com a situação, e vamos ver até onde é que nós conseguimos chegar para nós se unir, para nós realmente, Mercedes, acho que não é uma cidade de tamanha população para estar ocorrendo essas coisas sem solução, né? Já vem agindo com várias frequências, esses assaltozinhos, então hoje estamos fazendo pequenos roubos, amanhã nós vamos partir uma coisa mais forte, né? Que vai prejudicar de repente muito mais a nossa comunidade, né? Então, não sei. Só mencionando o que o Eco falou, a nossa realidade não é essa, vocês sabem disso. O Mercedes, ele mudou um pouco a característica do nosso município, da nossa população. Tinha uma época, né, que eu lembro que a polícia sempre falava assim, se vocês verem pessoas estranhas no município, né, para avisar. Hoje está praticamente impossível a gente fazer isso, porque está vindo uma demanda muito grande de pessoas que moraram no nosso município. Eu, particularmente, há um ano atrás, eu conhecia toda a população, já não conheço mais, né? Eu saio na rua, às vezes eu fico surpresa com algumas pessoas, né, que eu encontro, eu peço, né, parente tal, não, estou morando aqui 15 dias, 20 dias, um mês, 3 meses, teve problema lá, no outro lado do país, lá de problema com violência, caiu aqui, porque ter Mercedes um lugar bom para morar, e cria expectativas sobre esse lugar, só que está ficando muito complicado para nós isso tudo, né, pela questão da nossa segurança e também, né, para a gente privar das nossas famílias também. Então, como eu disse sábado,
naquela matéria que saiu. Obrigada pela presença, tá, Cristina? De agradecer a Cristina pelo presente. Como saiu no sábado, nós, quanto município, a gente teve problemas também. Então, desde o ano passado, eu já vinha comentando essa questão de monitoramento nas repartições públicas. Então, agora, com o ocorrido aí no início desse ano, mais do que nunca, eu pedi para apressar um pouco o seu levantamento aí de dados para que a gente pudesse colocar filmadoras nas repartições públicas municipais. Só que depois dos 20 dias, 15 dias para cá, que a gente vem partiu muito para o comércio e para as residências, é que eu pensei na possibilidade de nós estar assim ampliando esse serviço, né? Ampliando para o comércio, ampliando para as residências, essa questão do monitoramento. Querendo ou não, é uma das alternativas, tá? Que eu acredito que vai dar certo. Só que não adianta somente nós, quanto município, ou a princípio nós colocaríamos, além das escolas, unidade de saúde, Casa da Cultura, essas filmadoras, nós estaríamos colocando na praça e estaríamos colocando também no cruzamento das avenidas, nesse primeiro momento. Só que eu sei que é pouco. Por isso é que nós precisamos também da ajuda de vocês. Precisamos da ajuda dos moradores e do comércio, para que também busque alternativas, ou que busque esse serviço também. E daí a ideia seria nós centralizarmos isso num único local de monitoramento. Então, eu ontem conversei com a nossa assessora jurídica para ver a viabilidade do município estar oferecendo para particulares um serviço que a gente, na verdade, por lei não poderia, mas nós podemos fazer isso em lei, né? Os vereadores, eu tenho certeza que jamais seriam contra da gente criar uma lei para o município estar pagando esse monitoramento para a indústria, para o comércio e para os moradores particulares. Eu acredito que de uma forma vai estar ajudando nós. Só que, como eu falei, essa é uma das alternativas. A gente precisa buscar mais. Por isso que hoje nós convocamos todos vocês, para vocês virem aqui, para vocês discutir junto com a gente, junto com a polícia, como que nós vamos buscar essas outras alternativas. Fazer, de repente, eu não sei, até Dilmir, por favor, vem aqui com a gente. O Dilmir está respondendo hoje, né? Ele é o segundo sargento, está respondendo hoje aqui pela Polícia Militar de Mercedes. Se de repente quiser falar um pouco também sobre o que vem ocorrendo aí, que vem chegando até vocês, de repente tem casos que acabam nem indo até vocês, mas do que vocês vêm recebendo aí de denúncias e de reclamações aí da população. Bom dia. Obrigado que se faz presente. Cumprimentar a prefeita, o vice-prefeito, aos vereadores, a imprensa, de modo geral, e pedir desculpas se eu vou esquecer, não quero começar a nominar pessoas para não cometer algum equívoco de esquecer alguém. Sou novo na cidade, se me permite, prefeito, eu só vou fazer uso de 1 ou 2 minutos. Acho que esse é o momento mais oportuno que eu tenho de me apresentar para a comunidade de uma forma geral. Como a senhora disse, Mercedes está passando por transformações, né? Tanto no crescimento, né? Enquanto a Polícia Militar, até então, alguns dias atrás, a polícia aqui era comandada pelo sargento Dirce Niedermayer. Só que o sargento Niedermayer foi promovido e ele galgou um posto mais alto na carreira dele, e devido a isso ele foi convidado a exercer uma função inerente, compatível com a graduação dele. Então, sou sargento Dionir, tenho 18 anos na Polícia Militar, trilhei a carreira de soldado de cabo, comandei por algum tempo o destacamento de Porto Mendes, e depois eu passei no concurso para sargento e recentemente estou voltando da academia de Curitiba formado sargento da Polícia Militar. Comandei a equipe da Rotando e Rondão por algum tempo, mas agora, no pleito eleitoral, o comandante me designou para trabalhar em Mercedes, no pleito eleitoral. E diante do serviço que foi prestado no pleito eleitoral em Mercedes, o comandante achou que eu deveria comandar agora o destacamento de Mercedes no lugar do sargento Niedermayer, porque ele foi convocado para lá. Então, diante disso, prezada comunidade, agora eu estou representando, comandando, estarei à frente do destacamento de Mercedes por algum tempo. Prezada comunidade, não se sintam melindrados em trazer-nos as informações. Se não quiserem vir até do destacamento para falar com nós, eu vou tornar público o meu telefone da minha residência e o meu celular particular. Aqueles que ainda quiserem podem me procurar fora do horário do expediente, podem me procurar onde for, para me trazer os problemas que estão acontecendo com a comunidade, o que quer que seja, tragam, por favor.
certo? Isso posto aos senhores, o que está acontecendo em Mercedes, e vamos aos fatos. Eu vejo esse momento, sim, de suma importância, quando nós nos reunimos para discutirmos segurança pública. E antes de começarmos a pontuar as coisas, eu quero dizer, daqui a pouco vai acabar minha carga horária aqui, e eu vou para casa e vou tirar essa farda. E vou vestir uma roupa paisana igual vocês, eu sou comunidade tanto quanto vocês. Tenho uma casa que está tão aquém como a de vocês. Então, quando eu falar nós, eu vou estar me incluindo na comunidade. Nesse momento, eu represento a polícia militar. Mas quando eu me refiro a nós comunidade, sofro dos mesmos males de vocês. Tenho as mesmas preocupações, a minha casa está tão vulnerável quanto a de vocês. Isso posto, quero dizer o seguinte. É tempo que nós estamos nos reunindo tarde para discutir segurança pública. Nós deveríamos ter feito isso há um ano atrás, há 6 meses atrás. Por que a gente não faz isso um ano atrás ou 6 meses atrás? Porque o estágio é de paz e de calmaria na comunidade, não é isso? Nós estamos num estágio de calma e de paz que nós falamos, não vai acontecer nada. Mercedes há muitos anos está numa calmaria, não é típico isso acontecer. Para que nós vamos discutir? Para que nós vamos gastar com câmera? Para que nós vamos ter um cachorro no nosso pátio? Para que nós vamos pagar um guarda? Para que nós vamos pedir para roçar aquele lote baldio que o mato está dessa altura? Não precisa, não tem ladrão. Mas agora o ladrão se esconde no meio desse mato, nesse lote baldio. E 6 meses atrás nós não pensamos nisso. Querem ver o exemplo que está quente na mídia? O que aconteceu no Rio Grande do Sul? Alguém se preocupou em verificar alguma boate, um alvará, alguma coisa? Não. Aconteceu 6 meses o alvará vencido. Ontem o governador do estado do Paraná já sinalizou que vai mobilizar a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro para fazer uma operação para vistoriar todas as casas noturnas do estado do Paraná. E sucessivamente pavilhões das comunidades, igrejas, verificar se tem saída de emergência. Por que agora, gente? Por que nós não podemos pensar isso antes? Tem que primeiro acontecer uma tragédia, depois sim nós podemos fazer. Isso é só para nós trazermos a tônica do que nós temos aqui. Então, assim, esse momento é relevante nós discutirmos segurança pública, certo? Mas nós deveríamos ter feito mais cedo. Bom, o fato é que está acontecendo os fatos em Mercedes. O que fazer daqui para frente? Muito bem. Eu vou só me pautar no artigo 144 da Constituição para iniciar a minha fala. O artigo 144 fala que segurança pública é um dever do Estado e responsabilidade, como a prefeita falou, de todos nós. Não só da polícia, não só da prefeitura, mas de todos nós como cidadão. O que nós podemos contribuir para a segurança pública? Para evitar o que está acontecendo, certo? Então, se é responsabilidade de todos nós, então nós temos que discutir no âmbito geral. O que a prefeitura pode fazer? O que os vereadores, quanto legisladores, podem fazer? O que a associação comercial, o que os empresários e a comunidade, juntamente, e o que nós também podemos fazer como polícia militar. Então, assim, como eu falei para vocês, estou chegando agora. Fui designado para cá nos primeiros dias de dezembro, estou há 3 anos trabalhando sem férias, me deram uma férias e ontem já me cortaram a férias. Eu não consegui concluir uma férias para descansar, já me cortaram, me chamaram para vir, porque está acontecendo os problemas. Então, assim, 3 anos de serviço, quase 150 dias de férias em haver, pude cumprir só 20. Já estou de volta no serviço, devido aos fatos, né? Para estudarmos, estarmos junto com a comunidade. Tive uma conversa bem rápida com meus policiais, não os chamei à toa todos aqui, porque se todos nós trabalhamos aqui, todos devem ouvir o que a comunidade tem a dizer. E ao mesmo tempo, se vocês, a comunidade, tem alguma coisa a nos questionar, por favor, nós estamos aqui. Estamos aqui hoje para sermos questionados, para ser dizer para nós o que vocês acham da polícia ou assim ou sabe. Mas em uma rápida conversa, em poucos minutos agora, antes de nós irmos para a reunião, eles me falaram que os episódios foram na quarta e na sexta. Confere, é isso? E na sexta-feira, todos, não só os que estavam de serviço fardado, mas até os que estavam apaisando, vieram todos, alguns andando de a pé, outros de bicicleta, todos estavam imbuídos na causa de sexta-feira à noite. E mesmo assim não foi possível prender, como é a vontade e o desejo de todos vocês, prender aquele que está cometendo os delitos, certo? E como uma pessoa dessa desaparece do nada dentro de Mercedes? Em algum lugar ele está desaparecendo.
Ou ele está entrando numa casa, que alguém está cobertando ele, ou ele está entrando num mato, num lote baldio, e numa vegetação alta, em algum lugar está se escondendo. O que a comunidade pode nos ajudar? A gente já tem visto, isso tem funcionado. Algumas vezes nós fizemos alguns apelos lá em Rondão e funcionou. O último grande apelo que nós fizemos em Rondão foi quando os senhores devem ter tido conhecimento através do órgão de imprensa que havia aqueles furtos acontecendo à noite, rapidamente, que se quebrava um vidro de uma janela, rapidamente se arrombava alguma coisa e o rapaz se evadia e ninguém tinha pistas dele. Foi feito um apelo para a comunidade, até que houve uma denúncia, quando é que nós chegamos na casa do rapaz e foi possível prender o rapaz, prender a arma, ele confessou a autoria e, como a prefeita falou, quando realmente se toma uma atitude em direção àquilo, vai se estancar o problema, né? Eu, como da Polícia Militar, conto com a comunidade, tudo o que vocês... A prefeita falou, é impossível conhecer toda a cidade, eu sei que é possível. Mas qualquer um de nós, da comunidade, tem condições de reconhecer uma pessoa que está em atitude estranha próxima à nossa casa. Não é possível. A pessoa em atitude normal, indo para casa, indo na casa de alguém, indo no comércio, é uma atitude. Mas aquela pessoa que está numa esquina, que só está de olho numa casa, só está esperando o momento certo de arrombar ou de furtar, essa pessoa, todos nós temos capacidade de dizer, aquilo ali está estranho, aquilo ali não está normal. Essa é uma das ações que eu acho que a comunidade toda pode nos ajudar, os empresários, os moradores todos. Uma outra atitude que eu vejo que seria salutar, eu não sei, eu não conheço o plano diretor do município de Mercedes, eu não sei, mas assim, algo tem que ser feito no sentido de as vegetações altas, não só os lotes baldios, mas aqueles que ainda não estão em construção, né? Quando eu falo lote baldio, eu quero dizer assim, alguns lotes eu sei que são simplesmente abandonados pelos seus proprietários, né? Mas eu sei que alguns outros lotes, há uma vontade de mantê-los em conservação, só que é plantada uma vegetação que se torna alta. Por exemplo, o que é comum se plantar nos lotes é mandioca. É uma vegetação alta e que à noite ela fecha completamente. Você não consegue ver se alguém está lá dentro ou não está. Então, assim, nesse sentido, eu não sei como que é o plano diretor, mas essa é uma ação positiva também, evitando que tivesse essa vegetação alta, esses arbustos, é um lugar a menos onde é que aqueles miliantes podem se esconder. Porque o que aconteceu sexta-feira à noite, eu não me recordo o nome de quem é, mas alguém percebeu a movimentação do cachorro no pátio, ligou para nós e a polícia foi lá. Então, o rapaz estava ali e foi próximo, mas como que desaparece tão rápido? Aonde que o rapaz foi? Ele se escondeu em algum lugar. Que também é a minha pergunta, onde é que ele se escondeu? Tendo essas, já tendo citado essas duas, eu sei que às vezes é difícil, mas assim, para as casas principalmente, investir num bom cão de guarda tem dado um bom retorno. A gente sempre fala assim, se você dificultar as coisas, o cara não vai na tua casa. Quer dizer, então que vai na casa da outra, então vamos falar assim, se eu botar um cachorro, ele vai levar no vizinho, assim. É complicado falar isso, mas assim, investir num bom cão de guarda também tem dado resultado. Investir na sua própria casa, num sistema de alarme que dispara, que soa uma campainha, também tem ajudado, também tem sido eficiente. As câmeras de monitoramento, elas são boas para nós, posteriormente, consultarmos a imagem, né? A não ser que o município realmente vá contratar alguém que fique monitorando 24 horas. O Marechal Cândido Rondon tentou fazer isso, não me recordo por quantos dias, mas a câmera ficou ligada por algum tempo e depois foi desativada. Não sei se ela não trouxe o benefício que se esperava ou se o custo ficou muito oneroso e ela foi desativada. Então, assim, primeiras medidas de emergência que eu pontuo seriam essas quatro. E aquela interação, a comunidade com os demais órgãos públicos e para conosco, a Polícia Militar. O que a Polícia Militar tem feito? Nas últimas 2 semanas, o que nós mais temos feito é a busca incessante de querer prender quem está fazendo isso. E não é a primeira vez que eu passo por isso. Quando eu comandei o Sacramento de Porto Mendes, alguns dos senhores devem ter ouvido falar, ou talvez alguém até tenha casa no Clube Náutico em Porto Mendes, e deve se lembrar que lá numa noite só foram 37 casas. Eu já passei por isso uma vez.
E esse mesmo modus operandi, estoura o miolo da fechadura da porta, entra, só pega pequenos objetos e desaparece, não deixa rastro, ninguém consegue ver. Recentemente, Entre Rios passou por isso, Pato Bragado passou por isso, e nós estamos passando por isso agora. Assim, de primeiro momento, seria isso, prefeito. Mas se alguém da comunidade tem algum questionamento, quiser nos perguntar alguma coisa, estamos aqui à disposição. Só para comentar sobre essa questão do plano diretor de limpeza de terrenos. Então, assim, na verdade, o terreno é da responsabilidade de quem é manutenção? Do proprietário. Só que tem o que você falou antes. Busca-se agora para limpar o terreno, mas somente agora que vem acontecendo os fatos. Antes também não havia uma preocupação em relação a isso. Até ontem, né, o Ivan estava comentando sobre isso. Nós vamos começar com o marco do município mesmo, fazer as limpezas até onde a lei permita que a gente faça. Mas também, quer dizer, nós vamos estar disponíveis também para limpar dos moradores. Mas tem que partir deles isso. As pessoas têm que ter consciência que a manutenção, a gente não faz só no momento que tem epidemia, seja lá de que for, ou nesses casos agora da segurança, né? É para tudo, embelezamento do ser, embelezamento da cidade. Então, é um pouquinho de conscientização das pessoas também em relação a isso. Em relação ao monitoramento. Quando nós pensamos no monitoramento, não estava ainda nem acontecendo esses fatos. Era para a gente mesmo, para a segurança nossa mesmo, esse do canteiro da praça, ali do cruzamento das avenidas, era para a gente ver o que acontece no nosso município também, nesses momentos aí que a gente está em casa. Né? Porque esse monitoramento seria, a princípio, feito, né, por nós. Tanto que quando eu pedi esse levantamento, ele até me passou, não é barato não, para nós, para as repartições públicas e na praça ali, vai ser investimento caro. Inclusive, se nós for contratar o serviço de monitoramento deles, eu nem consegui me passar o orçamento dele, porque eu não conseguia nem levantar ainda 100% dessa informação, devido ao custo. Mas só para vocês terem ideia, eu até trouxe aqui, resumindo, só para passar para vocês. Hoje, para nós instalar, em cada repartição pública, só a instalação de 4 câmeras nos custaria R$950. Né? E daí mais R$5.462 a manutenção e monitoramento das nossas, tá? Das nossas câmeras. Se nós quiséssemos um sistema de comodato, nós pagaríamos R$950 para a manutenção e nós pagaríamos mensalmente R$369 pelo empréstimo dessas câmeras. Aí, R$369, se começar a analisar, para a nossa repartição pública já começa a dar entendeu? Falando em valores. Pela segurança é discutível isso, né? O outro orçamento que me passou, também se nós quisermos alugar todo o sistema, né? Todo o monitoramento, a implantação das câmeras, nos custaria R$3.360 o aluguel dessas câmeras. E mais R$26.000 para nós comprarmos. Não é barato, ele deu o pessoal. Entendeu? A ideia inicial, quando eu conversei com eles, era nós colocar 3 pontos de monitoramento. Um através da empresa, um diretamente no destacamento e outro ficaria no passo. Seria dessa forma que funcionaria, 3 pontos diferentes. Aí um outro orçamento que também ele me passou, na verdade também incomodato, né, vai custar R$272, né, mais 980, mas esse daqui daí seria, esse valor alto, que eu passei aqui para os 26.000, só em tempo ainda para me corrigir, não sei se eu cheguei a comentar, não, mas é na Avenida e Praça, tá? Então, das outras repartições públicas, então, fica nesses R$369, se for no particular, vai ser mais em conta ainda do que esses 369. Só que isso aqui é uma das alternativas. Há poucos anos atrás, aqui em Mercedes, a gente tinha os guardas também, né, que as empresas contratavam. Só que agora virou profissão, então não é mais assim você contratar o A, o B, o C para poder fazer segurança do aluno. Não existe mais isso, hoje tem que ser uma pessoa que seja especializada nessa área, o custo já não será mais o mesmo também, tá, em relação a esse monitoramento. Então, mas isso são algumas possibilidades que a gente pode estar buscando em relação à segurança. Então, eu até queria que você mesmo comentou de abrir para as pessoas. Então, também, nós queremos ouvir também de vocês. Tá? Se vocês nos sugerem alguma coisa, se vocês querem nos criticar em relação a alguma coisa, né, a gente quer ouvir para nós conseguir corrigir, para nós poder achar a alternativa de nós resolvermos essa questão do que vem ocorrendo aqui no nosso município. Só lembrando uma coisa que o sargento Dionir falou, que eu acho assim, importantíssimo, a questão do vizinho e das atitudes. Que realmente a gente percebe
Quando eu saio na rua, eu até me sinto às vezes assim mal. Você olhar para uma pessoa e pensa, será? Eu estou falando uma situação agora, você olha para as pessoas, será que é? Será que não é? E tu já começa a desconfiar de tantas situações e está ficando chato isso, está ficando difícil. Sabe? Então, assim, eu lamento porque nosso município é um município de pessoas boas, pessoas trabalhadoras, e vem acontecendo isso, e isso se espalha, né, em toda a região, e eu lamento porque nós não merecemos isso. Eu sei o trabalho que vocês fazem, né, pela polícia, eu sei que a quantidade de pessoas hoje trabalhando no município também é fácil, eu sei que vocês têm uma escala de trabalho também. E o que vai ter que ser feito agora, nesses próximos dias, semanas ou meses, é 24 horas por dia essa circulação. Quantas pessoas você tem diariamente para trabalhar? Enquanto que só eu estava de férias, eu tenho 5 policiais à disposição. Mas imagine os senhores, nós temos 6 períodos de férias. Então, ou seja, só temos 12 meses, né? Quando começa o período de férias, alguém fica doente, atestado médico, daqui um pouco vai voltar a rotina que eu tinha poucos dias atrás. Vai ter 1 policial por dia de serviço. Eu não tenho efetivo para manter 2. Nesse momento, nós estamos mantendo 2 por dia. Mas até começar os planos de férias, acabou a operação verão, começa os planos de férias. E aí, volta-se a velha rotina permanecendo como policial. Esse é o problema só de Mercedes? Não, esse é o problema do Paraná. O governo contrata, sim, o governo está contratando. Mas o que o governo está contratando, ele é só para suprir a demanda dos policiais que estão se aposentando, daqueles que são excluídos, daqueles que têm atestado médico ou daqueles que ficaram doentes. Então eu entrei na polícia, para vocês terem uma ideia, em 1995. Em 1995, a Polícia Militar, junto com o Corpo de Bombeiro, já tinha esse número de policiais que nós temos hoje. Vocês conseguem imaginar isso, senhor? Essa verdade não vem à tona para vocês. Até assim, eu estou me prejudicando dizendo isso ao público, né, para vocês, né, que não devia estar falando. Por quê? Porque isso tem que ser mantido abafado. Mas por eu falar a verdade para vocês, talvez estaria me prejudicando. Mas o número de policiais é exatamente o mesmo. E vamos pegar só por Mercedes, vocês que moram aqui, quanto que Mercedes cresceu de 95 para cá? Quantos mil habitantes aumentou? Agora pense isso a nível de Paraná, de grande centro. Então, a problemática do efetivo não é de Mercedes, a problemática do efetivo é de todo o Paraná. A problemática de viatura não é de Mercedes. Nós estamos com uma viatura sucateada, caindo aos pedaços. Mas quem não tem cão tem que caçar com o gato, enquanto que o gato sobreviver. Mas a hora que essa viatura baixar, não vai ter outra para vir ali. Então, assim, há algum tempo vocês já ouviram falar, o governo comprou 1.200 viaturas. Não ouviram falar? Quantas vezes foi noticiado isso, minha gente? Cadê as 1.200 viaturas? Quando que elas vão chegar? Tem um projeto que já foi amplamente divulgado. No Paraná, né, os pequenos municípios, 7 policiais e uma viatura nova. Já foi divulgado assim, a nível de Paraná, que todo município do tamanho como Mercedes teria no mínimo um efetivo de 7 policiais e uma viatura nova. Eu tenho minhas dúvidas se isso vai acontecer, quando que vai chegar. Pode ser que eu esteja enganado, equivocado, mas não vem. E assim, só para o senhor somar em conhecimento, né? Nós tínhamos um auxiliar ali que era, como é que se fala assim para nós, no nosso linguajar, show de bola, mas um auxiliar super eficiente, que era o Lário. Aquela parte burocrática que tem nas repartição de papel e coisa e tal, o Olário desempenhava super bem, cuidava da junta militar, fazia os alvarás. Então assim, só que o Olário pediu demissão. Isso, em parte desse serviço que ele fazia para nós vamos ter que absorver nós agora, eu e meu efetivo. Ou seja, menos tempo para estar na rua patrulhando, de novo interno, fazendo a papelada, porque a papelada burocrática tem que ser feita. As outras partes que nós não podemos fazer que o Olário fazia, como por exemplo os alvarás, as licenças, que a comunidade precisa, vocês vão ter que deslocar agora a Marechal Cândido Rondon, que nós não temos competência para fazer, tem que ser um escrivão atual com a Polícia Civil. A parte da junta militar, que o Olário fazia junto ao destacamento, volta à prefeitura, vai sobrecarregado na prefeitura. Então assim, nós já estávamos com pouco, mas tinha um super ajudante, que agora não temos. Só para vocês saberem que está comentando do Lário, na verdade, assim, nós até já estávamos começando a busca para alguém substituí-lo, né? Mas quem requisita, na verdade, é o delegado. Né? E o delegado não solicitou mais. Se ele solicitasse, com certeza, nós estaríamos disponibilizando, que para nós também é importante. Mas como essa solicitação sai da Polícia Civil e ele não solicitou mais esse apoio, né? Então, é ruim. Infelizmente é ruim. Assim, de novo, dizendo assim,
quem mais precisa é a comunidade e quem, vamos dizer assim, quem vai pagar esse preço é a comunidade, porque antes a comunidade tinha uma comunidade e ia só no destacamento ali e alguns problemas podiam ser resolvidos ali. Agora não, agora vai ter que deslocar até Rondão. Então assim, às vezes é difícil, né? Às vezes a verdade assim não chega bem até vocês, né? Como que é o sistema público, como que funciona bem os órgãos de segurança pública, né? E muitas vezes vocês ficam se perguntando, puxa, né? Mas por que é assim? Então assim, uma leve palhinha assim, eu dei uma pontuada para vocês verem como é que é. Se alguém de vocês quiser fazer uma pergunta, até a gente passar para o próximo momento, que é para a gente discutir as ações, está aberta a palavra para vocês. Quando os amigos se for de uma pessoa estranha, diz, ó, uma pessoa escrava lá, aí me liga para a polícia ou... Então assim, nós temos dois telefones. Eu sei que a questão da área de cobertura do município de Mercedes é um pouco precária quanto ao 190. Nem todo lugar vai dar área e nem todo mundo tem um telefone fixo em casa, né? Mas assim, através do 190, vocês vão conseguir acionar a central de Rondão. E a central de Rondão nos aciona via rádio aqui. Essa é uma das formas. E a outra forma seria ligar diretamente no destacamento de Mercedes. O telefone, eu penso, acredito que toda comunidade deve ter, mas se não tiver ter, nós podemos fazer uma ampla divulgação do telefone. O Alzheimer está me dizendo que o sistema do telefone 190 em Mercedes toca 5 vezes no destacamento aqui, e em não tendo, o pessoal não dando destacamento, para não atender, após a sexta chamada ele cai em Rondão. E também é acionado via rádio aqui. Então assim, se alguém ainda não tem o telefone do destacamento, é o 1326. E quem quiser, por favor, divulga o ao máximo, né? Porque se viu alguém na estrada por ir andando assim meio estranho, é o que a gente espera, né? Todo... acredita assim que tem pessoas aqui, né? Que estavam falando. Assim, é difícil fazer um julgamento. É difícil fazer um julgamento. Quando aconteceu em Porto Mendes, comigo a mesma situação, que eu estava no comando lá, a gente acreditou 100% que fossem pessoas de fora, né? Posteriormente, a gente recebeu informações de que não eram só pessoas de fora, eram pessoas da comunidade local também. Então assim, eu não quero fazer um julgamento precipitado para não estar me equivocando, dizer, não, quem está fazendo isso é de Mercedes, não, quem está fazendo é de fora. Pode até ser que sejam pessoas de fora, mas eu quero acreditar que tem alguém aqui de Mercedes que inclusive ajuda a olhar, ou ajuda a informação, ou ajuda a olhar se a viatura está parada no destacamento, se a viatura está patrulhando, entendeu? Eu quero acreditar que possa haver, mas não posso afirmar. Pode ser pessoas profissionais, porque assim, não nesse último momento, que é o modo, a gente fala modus operandi. Modus operandi significa o modo como estão agindo. Quando houve esse primeiro grande número de furtos, era um sistema de arrombar a fechadura e se visava uns objetos. Devem estar lembrados, né? Não se levou notebook, não se levou bicicleta, certo? Aquele sistema para mim era muito profissional. Se me perguntarem sobre aquele dia, eu vou falar, é gente de fora. Que veio assim, porque entrar nas casas, a pessoa dormindo, ir na cabeceira da cama, na carteira, tirar o dinheiro, a pessoa não acordar e não ver, isso é coisa profissional. Como aconteceu aqui, aconteceu em Pato, aconteceu em Interview, né? Então assim, isso é coisa profissional. Agora, esse último momento, as informações que eu tenho, o fato como arrombou a fechadura já é diferente da primeira, e dessa vez a característica do que se levou de objetos é diferente. Dessa vez se levou notebook, bicicleta, máquina fotográfica, umas coisas assim. Então assim, dessa vez é diferente. Então assim, eu não quero afirmar que é daqui, eu não quero afirmar que é de fora. Pode ser que os de fora roubaram, os daqui viu que era fácil começar. E é sempre pela fechadura? Assim, teve aqui na primeira vez, né? Vamos falar assim, a primeira vez que houve aquele grande número de casas numa noite, né? Para nós nos situarmos nos outros momentos. Naquela primeira vez, inclusive uma caminhonete foi entrada pela janela e foi só furtado dinheiro, né? E numa casa foi entrada pela claraboia, pela janelinha do banheiro. Mas as demais casas, naquele momento, foi tudo fechadura. Agora, nesse segundo momento, foram todos pela fechadura ou por algum arrumamento dele? Alguns entraram pela janela. Então pode perceber que mudou um pouquinho o modo de entrar na casa. Então, a gente já estava desconfiado, eu não sei se alguém entendeu o que falou naquela segunda noite. A gente ficar esperto. Só que no caso eles tentaram entrar com violência mesmo. Com violência. Com violência. Só que foi a fora. Sabe?
Aí vocês logo acionaram a polícia. Acionamos a polícia e os cachorros começaram a latir. Então, assim, a casa foi com violência mesmo. E aí eu pergunto, não fizeram na casa de vocês, mas no vizinho próximo fizeram? Na mesma noite que estávamos correndo nós, parece que ficaram na casa do Moreira, e daí foram para a casa do Sábio, e daí assim, uma coisa... Mas e essa sequência da casa de vocês, por casa do fulano e do ciclano, em alguma das casas foram? Eles entraram em alguma das casas, arrumaram uma das casas, ou foram só tentando e não conseguiram entrar em nenhuma? Na minha também eu não cheguei a ver e também acho que ninguém entrou. Tanto que logo o Ronei esteve lá em Mila, né? Logo chamei eles, mas em poucos minutos eles estiveram. Não chegamos a ver nada, né? Mas realmente eu acho que eles andaram por lá, e barulho eles fizeram. Então, na minha casa, sim. Eu sei que eu conheço. Então, Então, assim, vocês estão vendo que não sou só eu que estou falando, é alguém está combinado. Entrou, porque o meu marido gritou, sai que eu ativo. E daí os cachorros se assustaram, só que ela disse que foi comigo. Hoje eu vou buscar logo, porque eu disse que estava no lugar de volta. É algo enorme, quem caiu lá dentro morre. Porque o portão cadeado. Quantas casas já aconteceram? Tudo bem. O número exato de casos não tem, mas na primeira foram 5 e agora nessa segunda foram 6, né? Nós estamos com 11 casos. Mas isso foi esse ano, né? Final do ano. Ano passado foram 5 casos agora. No primeiro momento foram 5 casos, foi no ano passado. Né? E agora, nesse segundo momento, agora foram quantos casos? 6 casos. O último foi 6. Nós podemos ir para 3 casos. 3 casos. Então, nesse segundo momento, 6 casos, das 6 casos, 3 foram subtraídos pertences. Mas nessa segunda vez vai fazer isso aqui, né? Só uma perguntazinha. Não sei se de repente alguém tem vontade de fazer a pergunta e acaba, não sei por qual motivo, não fazendo, mas assim, hoje você, não sei se está não, só quero saber se não. Hoje, vocês acreditam que vocês estão a nível de descobrir quem é? Essa é uma pergunta difícil. E assim, nem a polícia mais experiente, que tem os peritos, vão dizer isso, vão afirmar isso. Estamos no caminho certo. Sim, eu posso citar o que eu já fiz para trás, né? Quando eu estava em Porto Mendes, nós batemos em 3 casas e não era nenhum dos 3. E eu tinha certeza, cada vez que eu ia, eu tinha certeza. Eu fui no fórum pedir os mandados para entrar na casa. E o Clair falava para mim, Jonir, você tem certeza? Sim, eu tenho certeza, doutor, é esse aqui. Entendeu? Eu entrei em 3 casos em Porto Mendes com mandado de prisão e não era nenhum dos 3. Então é difícil afirmar isso, vocês estão no caminho certo. Até porque não é função nossa a investigação, né? Mas assim, como eu falei antes, quem não tem cão caça com gato. Não é porque não é nossa função de investigar que nós vamos abandonar a comunidade de Mercedes. Não, nós vamos fazer o que dá para fazer. Mas assim, dizer que eu tenho certeza uma linha de investigação, ó, é fulano e ciclano, isso é difícil. Nós temos quem nós estamos correndo atrás. Mas assim, temos suspeito. Agora dizer assim que é aqueles que estão fazendo, eu já fiz isso uma vez, eu não quero errar de novo. Eu não posso afirmar isso para vocês que é aqueles que estão fazendo. A gente passa por algumas experiências e para de afirmar incisivamente assim. Mas no caso suspeito está sendo monitorado? Perdão, eu não vi, você não viu a primeira palavra. O caso suspeito está sendo monitorado? Tá. Inclusive a casa está sendo monitorada. Não só o suspeito, a casa. Como ela falou ali, o marido dela meio que reagiu. Se você perceber que eles entraram dentro da sua casa e você tiver possibilidade de reagir, deve reagir ou eles são de perigo pelo que você está vendo? O que ele pode fazer? Eu pedi para o meu marido atirar. O que a gente pode fazer? Pode reagir se tiver chance ou fica quieto? Qual que é a procedência? Sim, eu deveria devolver uma outra pergunta para a comunidade. Mas assim, não vou fazer uma outra pergunta. Eu vou me ater a 3 pontos e vou tentar explicar para vocês.
é assim, ó, no momento de desespero, ninguém de nós se conhece do que nós somos capazes de fazer, certo? Para proteger um filho, para proteger uma esposa, para proteger um pai ou uma mãe, nenhum de nós se conhece do que nós somos capazes de fazer nesse momento. Pode ser o caso do seu marido. Para não levar um carro, para não deixar machucar uma filha sua, ele atira e mata. Nós três estávamos trancados no quarto, ele arma na mão, eles estavam arrombar, eu jogava o telefone na mão e já eu falei, atira, pelo amor de Deus, atira pra cima, pra não passar. Eu quero saber qual é Essa é uma reação. Vamos para a legalidade. A legalidade, assim, ó, nós vamos entrar no ordenamento jurídico da nação, o nosso conjunto de leis. É complicado dizer. Em alguns momentos, reagir matando alguém vai ser absolvido. A justiça vai entender que você realmente estava defendendo um bem que é líquido e solo seu e que você estava defendendo ele. Por isso você reagiu, você não vai ser punido. Mas existem alguns momentos que a justiça não vai entender assim. Você estava defendendo o que é teu e mesmo assim você vai ser punido. Então essa é uma questão jurídica. É complicado eu estar orientando a comunidade sobre um conjunto de leis no Brasil que nem quem faz as leis e quem as aplica consegue entrar num consenso sobre o que vai se aplicar e sobre o que vai se cobrar. A nossa lei brasileira ela é boa, só que ela não é posta em prática como ela deveria. Sempre tem um jeitinho. Então, cuidado quanto à legalidade. Agora sim, o que o sargento Dionir vai orientar para a comunidade? Reage ou não reage? Eu vou falar assim, com esse frequente consumo de drogas e alto consumo de drogas, e cada vez está se consumindo drogas que têm maior poder alucinógeno na cabeça dos jovens ou dos delinquentes, eu não reagiria. Eu orientaria a comunidade assim: uma vez que está dentro da sua casa e você está sob uma mira de arma, não reaja. Porque para eles não tem nada para perder, a cabeça deles está em outro mundo. O que eles estão pensando naquele momento é subtrair um bem, e quem atrapalhar eles, quem atravessar eles, eles vão eliminar, eles vão atirar para matar. Às vezes acerta, às vezes não acerta, sorte ou não, mas assim, eu orientaria assim, ó, de modo geral, não se deve reagir. Eu mesmo, se eu estiver em casa e for pego de surpresa, eu não vou reagir. O perfil desses alumbradores é agressivo pelo tipo de surto deles? Dá para se notar alguma coisa? Enquanto nós não tivermos o primeiro confronto com eles, nós não vamos saber que tipo de gente nós estamos lidando. Se eles estão lidando sob efeito de drogas ou não estão lidando, se eles estão armados ou não estão, porque assim, ó, até então, eles não entrarem numa casa e usarem a arma para realmente cometer um delito, nós não sabemos se eles estão armados ou não. Porque assim, nas casas que foi até agora, alguém falou que alguém chegou com arma? Teve um roubo com arma. Mas esse foi no sábado à tarde, esse não tem nada a ver com esses arrombamentos. Então assim, esses pequenos arrombamentos, nós não sabemos ainda como que eles estão lidando. E se pessoal for do debate, o que vai acontecer? Muito bem. É a pergunta X, acho que todos vocês queriam perguntar, não queriam? E assim, se eu perguntar, todos vocês sabem o que vai acontecer, não vai? Sim. Gente, assim, ó, bem rápido assim por cima, para não de novo entrar lá naquele conjunto de leis. Só repete a pergunta dela para o pessoal do Calvin. Sim, ó. Como é que é seu nome, por favor? A Lourdes perguntou se as pessoas que estão cometendo isso, e se nós conseguirmos prender elas, se elas são de menores, o que vai acontecer com elas? E eu disse, todos vocês gostariam de perguntar isso. E todos vocês já devem ter ouvido falar o que vai acontecer, qual que é a resposta. Então assim, ó, se for de menor, e nós conseguimos pegar em flagrante no momento em que está cometendo, e o juiz conseguir fazer o internamento numa casa de recuperação, eles vão por um determinado momento para uma casa de recuperação. Agora, se ele não conseguir a vaga na casa de recuperação, os pais vão ser chamados, os responsáveis, tutores, curadores, alguém vai ser chamado e vai ser devolvido para a sociedade. Nós só vamos assim, sabermos quem está fazendo, nós só vamos identificar quem está fazendo. Mas se for de menor, infelizmente, no Brasil não vai ficar preso. Porque tem o Conselho Tutelar também, como a polícia não tem direito de prender ou de fazer alguma coisa com esse menor. Então vamos lá. Vamos também discutir um pouquinho assim para vocês terem uma ideia. Primeiro, que o de menor, você já não pode nem usar a palavra prender. Se alguém do Conselho Tutelar estiver aqui junto, me ajude. Não me deixe
Mas para o de menor você não pode nem usar a palavra prender. Você tem que falar para ele que o de menor só foi apreendido. O menor você só pode usar algema nele se ele oferecer perigo para a equipe dos policiais ou se ele tiver risco iminente de fuga. Senão você não pode nem usar algema. Quer dizer, algema você não pode nem usar mais no adulto se não tiver risco de fuga ou perigo para a equipe ou contra o próprio mesmo perigo. Então assim, o menor você não usa algema, você não prende, você aprende e não pode pôr no camburão, você tem que conduzir na viatura, sentar do lado do polícia e conversando com ele numa boa, porque senão você está cerceando o direito da criança, do adolescente. Então assim, a polícia militar do Conselho Tutelar tem direito de aprender, pode aprender o menor? Pode, desde que ele esteja cometendo um ato infracional, porque o de menor nem crime comete. O de menor ele comete um ato infracional, não é um crime que ele está cometendo. Para o maior de 18 anos é um crime, o de menor é um ato infracional. Então o Conselho Tutelar pode, a polícia pode, qualquer um de vocês do povo pode. O fato de prender uma pessoa, qualquer um de vocês pode prender. Não precisa ser nós. Até acaba sendo assim uma liberdade muito grande, né? Ali nessa idade, até os 18 anos. Né? Eu acho assim que ele já tem direito a fazer tudo, né? E faz, não sei, uma lei que chega assim no ponto de fazer alguma coisa sobre ele. Né? Dependendo do ato infracional, o juiz pode determinar que ele vá para uma casa de recuperação. Ou um censo, né? Hoje em Cascavel até nós temos essas, onde ele vai cumprir esse um determinado período. Então ele ficaria ali nessas casas. Mas o que normalmente acontece, ele volta para o município para ser responsável. Isso que normalmente acontece. Sim, então, só para complementar, o que ela falou é isso, desde que tenha vaga. Sim, há poucos dias atrás, nós assim, vocês devem ter ouvido falar, em Rondão todo dia 3, 4 casas furto, arrombamento. Lembram disso? Rondão é notícia para tudo, né? Fizemos um trabalho, vai, até que nós conseguimos pegar os meninos, nós já sabia há 30 dias quem é que estava fazendo, e não conseguia pegar. Até que um dia nós pegamos dentro da casa de fazenda. Tá, esse é o flagrante mais puro que existe, esse não tem outro flagrante mais puro do que esse. Você pegar no momento que está cometendo o crime. Aí se ele não tem 18 anos... Ele foi para a delegacia, o doutor Cleito me chamou lá e falou, Junior, não tem vaga. Eu não tenho como segurar esse menino. Ninguém vai segurar esse piá. Vocês estão percebendo, gente? Em Rondão foram 74 casas. 74. Não teve como segurar esse menino. E todo mundo sabe quem é o piá, não fez os furtos. Assim, só para terminar, então assim, caso haja vaga, o juiz determine e haja vaga, a pena máxima que um menor fica num censo, numa casa de recuperação, é 3 anos. Isso é a pena máxima. E aí assim, chama-se medida socioeducativa, né, de recuperação. Lá ele era para se recuperar, mas geralmente lá ele faz um curso de especialização. Lá ele não recupera, lá ele volta melhor do que ele estava antes. Então, se já tem suspeito, se for menor, não sei, a sociedade vai ficar sabendo a partir do momento que for feito, ou vai ser... Assim, a senhora que levantou uma pergunta pertinente que eu quero também tornar conhecimento de toda a comunidade. A senhora que está perguntando, nós temos uma suspeita, se ele for preso e for menor, nós vamos divulgar, a comunidade vai tomar conhecimento. Assim, a comunidade vai tomar conhecimento em partes. Assim, nós vamos noticiar que nós prendemos alguém. Aí vocês vão perguntar, por que a comunidade de Mercedes não tem o direito de saber o nome de quem é que está fazendo isso? Eu vou lhes dizer, porque hoje ninguém mais quer divulgar nada e botar o nome embaixo, assinar embaixo, porque tudo cabe direito moral. Eu prender um de menor, entregar o nome dele e a idade dele para a imprensa, para eles divulgarem, a imprensa não assina. Ele, como jornalista, divulgando aquela nota, dizendo que o menor cometeu tal crime. A imprensa vai escrever assim, de acordo com o sargento Dionir, comandante do destacamento de Mercedes, nos passou a seguinte informação: o Zé dos Anzóis, de 16 anos, cometeu tal furto. Se o piá se sentir indignado, o promotor, o juiz, é no sargento Dionir, não no jornal que escreveu. Mas sargento hoje nem nós mesmo podemos. Ó, a imprensa está falando aqui, ó. Então assim, ó, mas ninguém põe mais nome, foto e idade no jornal, porque sabe que vai vir um processo contra ele. Até de adultos, né? Não, isso, eu já vou chegar nos adultos, nós estamos falando só dos de menor. Querem ver um fato?
O último caminhão que eu prendi em Rondão, dentro do Augusto, com contrabando, foi encaminhado. Vocês querem um crime maior do que esse, que podia divulgar para todo mundo, coisa e tal? Aí dentro da Polícia Militar também tem um órgão de divulgação das imagens, das ações positivas da Polícia Militar. E a gente tem que fazer as fotos e mandar a notícia para uma central de Curitiba. Em Curitiba tem uma jornalista formada que poderia assinar para fazer aquela notícia. Ela ligou aqui na companhia, pegou meu depoimento gravado no Viva Voz para botar a notícia no jornal. De acordo com o sargento Dionir, prendeu, fez isso e fez isso e fez isso. Porque se os contrabandistas se julgarem lesada a imagem dele, é contra mim que eles vão vir, não contra o jornalista. Então assim, por isso, prezada comunidade, quando vocês leem o jornal, vocês vão ver lá, um indivíduo de 46 anos, um menor de 16 anos, vocês não vão ver nome, não vão ver foto. É por isso que não é divulgado. Porque cabe aquelas pessoas que se julgarem, que foram desmoralizadas, ou que foram denegridas a imagem, cabe a ação contra a imprensa, né? E é por isso que não se divulga. Entendi, só para você pegar uma parte dessa questão aí da pergunta, não sei se foi a Valdete, ela que comentou, se de repente pegar uma pessoa dessas aí, vamos dizer que seja um usuário, tá? Eu acho que nós, quanto município, nós também temos nossas responsabilidades, e uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro para vocês, e deixar para vocês também, é o seguinte: desde que a família concorde, nós fizemos questão de buscar tratamento dessa pessoa. Tá? Buscar, seja SUS, seja em forma de convênio do município, nós queremos, mas essa atitude não pode partir de nós. E isso também hoje, a lei já não é mais a mesma. Antigamente pegava e prendia, internava e pronto. Hoje não, hoje os pais têm que fazer declaração, que ele oferece perigo e tudo mais. Então assim, eu quero só deixar isso bem claro para vocês, que se isso chegar a acontecer, de pegar um adolescente desses e conscientizar os pais, que eu acho que vai ser uma dificuldade tão grande quanto aprender ele, entendeu? De buscar o tratamento para eles, vocês podem ter certeza que nós vamos estar levando ele para tratamento, para recuperação. Porque, como você falou, levar lá vai voltar pior que foi, possivelmente. Então, o que nós temos que fazer é curar. Eu quero acreditar que com aquela lei que o governador foi sancionado no estado de São Paulo, em que estão tentando acabar os casos mais extremos, a justiça vai intervir e vai decretar o internamento. Mas isso é para casos extremos, tá? Para aqueles adolescentes, para aqueles pequenos que fazem o consumo escondido de todos os nossos olhos, essa lei não vai valer. Mas quando eu falo família, é o seguinte: eu não posso acreditar que um pai e uma mãe vê o filho chegando 5 horas da manhã em casa, se bobear com algum objeto, e eles simplesmente vão cruzar os braços e vão ficar quietos para proteger o filho. Só para complementar, em Rondon, uma mãe ligou para nós e trouxe a informação. Meu filho acabou de chegar em casa, ele furtou em tal lugar, está com tal objeto e está em casa. Isso mamãe fez. Isso enquanto isso? Mamãe fez isso. Nós fomos lá, tudo conforme a mãe falou. Arma, objeto, tudo lá. Certo? É estado de flagrante. Só pode estar acontecendo também que a mãe e o pai estão dormindo, o filho sai durante a madrugada e volta, sem que os pais percebam, né? Mas assim, uma vez, como é que é o seu nome, senhor? Evandro. Dentro de uma razoabilidade e análise das coisas, dentro da razão é assim: você tem um filho, o comportamento do teu filho é outro. A partir do momento que ele se envolve com um grupo de adolescentes que começa a influenciar a opinião dele, você começa a perceber em casa que teu filho mudou de opinião, que ele está se tornando mais rebelde, que ele está tendo outras atitudes. A partir do momento que ele está consumindo droga, você vai perceber que ele vai começar a consumir bebidas alcoólicas diferentes do que ele fazia. Então assim, 1, 2, 3, 5, 10, você não vai perceber. Mas daqui a pouco você vai perceber que teu filho está fazendo coisa errada. Você vai começar a perceber que não está legal. Todo pai percebe isso no filho. Agora, eu não sei, na prática, eu visito, falo com muitas pessoas, eu acho engraçado. Fulano de tal lá, todo mundo diz que o menino usa droga. O pai dele, quando você conversa, fala assim: ó, ele tem 100 amigos, todos usam, mas o meu filho me jurou e não usa. E você sabe que eu acredito nos pais, os pais não acreditam? Os pais acreditam? Eles acreditam que o filho não usa. Os pais acreditam nos filhos? Sim. Os pais acreditam nos filhos? A maioria dos pais, eu acredito que 80% dos pais que os filhos usam droga não sabem. Eles sabem que os amigos dos filhos usam, mas eles acreditam nos filhos. E daí deve ser um segundo momento. Quando o pai tem certeza que o filho está usando por ego, por vaidade, família, o pai fala: não, meu filho não usa, mesmo sabendo que ele usa, porque ele não quer que isso se torne público. Tem isso ainda? Tem. Até que, sabe,
quando está num estado tão avançado que não há mais para onde saída, daí o filho pede ajuda, daí o pai admite, daí que você procura ajuda com o filho. Mas vamos lá, diga. Mudando um pouquinho o assunto referente à prisão e detenção de menores, né? Em maio, no site do governo, nós estamos vendo hoje de manhã, em maio haverá uma votação para redução de pena dos menores, redução da idade. Em maio. Em maio. Assim, o de 16 anos vai ser considerado maior por aquilo que ele comete. 16 ou 14? Agora eu não sei, eu cheguei a lembra, gente. Já seria uma grande coisa. Bom dia a todos. Eu tenho dois questionamentos. Eu participando daquele fórum de segurança pública que nós chamamos de Rondão, cerca de 3 ou 4 anos atrás, a gente viu que a sociedade ela fica com certo receio de chegar a polícia militar e fazer uma denúncia, até porque lá, quando tinha aquelas oficinas que a polícia militar, a polícia civil estava junto, todos calados, ninguém falava nada. A hora que estavam só os civis, todo mundo falava e abria a boca, né? Daí todos tinham coragem. Tem esse certo receio através da sociedade. Quanto ao sigilo, tem um suspeito lá na minha rua, só que ele de repente tem medo de denunciar a polícia militar e o nome dele possa aparecer e depois essa pessoa pode vir fazer alguma coisa contra ele. É um grande medo da sociedade. Né? Isso tem muito. Até talvez nós colocarmos na prefeitura um telefone, os civis pudessem de repente denunciar, daí alguém da prefeitura fazer esse denúncio, é uma possibilidade. E outro questionamento, do meu ponto de vista, isso vem tudo da droga. Os menores, os meninos, vão fazer essas infrações quando estão chapados. O que a polícia militar faz quando tem o civil aponta aí 2 ou 3 fumando numa esquina, em determinado lugar, que a gente sabe que existe e está aumentando bastante, é uma preocupação. Eu acho que se a gente eliminar que a droga chega no município, chegar numa cidade, eu acho que também nós vamos diminuir os furtos, né? Porque isso aqui de droga que faz isso. O que a polícia militar irá fazer se estiver ali 2 ou 3 fumandos e houver uma denúncia? Tem uma boca de fumo e tem alguns meninos menores e maiores, ou tal cidadão está trazendo. O que a polícia militar, como é que. E o sigilo perante o segundo? Então vamos lá. Se a pergunta do vice-prefeito de Cabo Verde, o que a polícia irá fazer, eu vou ter que de novo pontuar enfaticamente. Agora, se mudar e usar o verbo que a polícia poderá fazer, digamos, dentro da legalidade, é assim. Quanto ao sigilo de vocês, eu confio na minha equipe e venho de uma formação e de uma experiência de 18 anos de polícia e sempre se pautou no sigilo daquilo que nos tem. Então, por isso, comunidade, vou falar de novo. Se não tiverem 100% de confiança na minha equipe que trabalha aqui, me procurem a mim então. Assim, quanto ao sigilo, nós vamos manter. Nós vamos manter. O que a polícia pode fazer? Legalmente. Vamos lá. Faz uma abordagem em uma determinada esquina. Tem vários pontos aí, eu vou citar todos eles. E se não for o suficiente, me questione não. Um maior junto, 3 ou 4 menor bebendo. Se os menores falar que o maior forneceu para os menores, dá para encaminhar o maior. Para os menores, nós vamos voltar de novo aqui. Vai para o conselho e volta para casa. De novo, na mesma esquina, a mesma situação. Eles sem uma documentação, sem o documento, porque se a comunidade não sabe, mas para transitar na rua, a identidade do documento porta obrigatória de cada cidadão. Se eles não tiverem o documento, dá para encaminhar. Vai encaminhar para nada. Porque a pena hoje, para quem é pego sem documento, ela é irrisória. Ou simplesmente não vai existir pena. Vai ser feito em termos circunstanciais e vai ficar por isso. Esses mesmos, de novo, um de maior e os menores, consumindo droga, pode ser encaminhado. Você pega eles com droga, você pode encaminhar eles. É encaminhado pelo consumo. A não ser que os de menor digam, não, o de maior trouxe e vendeu para nós compramos deles. Eles nunca vão falar isso. Mas se eles falarem que eles compraram o de maior, ou seja, eu tenho que citar o de maior, porque se for tudo de menor não vai dar nada. Não vai virar em nada, nós vamos encaminhar por encaminhar. Mas eu sempre vou citar assim, tem o de maior junto nesse grupo na esquina.
e ele trouxe a droga, e os de menor falaram, não, realmente, nós compramos, ele trouxe e vendeu, aí é tráfico. Aí dá para encaminhar por tráfico. Aí o de maior vai ficar preso. Os de menor, de novo, não vai acontecer nada. Agora, eles nunca falam isso para nós, que eles compraram de maior. Não, cada um teve o seu, nós estamos aqui só consumindo. Foi os nossos nobres legisladores que aprovaram assim, que até determinada quantidade de substância entorpecente é consumo. Então, assim, se você pegar alguém com 1 ou 2, 3 buchas de cocaína sozinho, é consumo. Se pegar ele com uma trouxa até 20, 25 gramas de maconha, é consumo. Vocês acham que isso é consumo? Vocês acham que o cara vai debulhar maconha e comer com colher, sozinho, tanto maconha? Não é consumo. E nós não temos legalidade para provar que aquilo é o tráfico. Nós sabemos que é o tráfico, não tem legalidade para provar. Então, assim, não é à toa que estão querendo, assim, fazer a liberação da maconha. Só, não é isso que eu quis dizer quando o sigilo da Polícia Militar. É que a pessoa, de repente, ele diz, é um suspeito, ele vai lá e às vezes vem lá não vem, mas você falou, você mesmo profissional que já se equivocou. Porque a pessoa, de repente, faz uma denúncia, chega lá, não é, ela fica, não sei se constrangido, puxa. É isso que me refiro, as pessoas não fazem por esse motivo. Medo de errar. Então, assim, ó, o Miller lembrou bem, né? Tem um número 181, que não é só o 190, que é o 181. Esse número de telefone, até um certo tempo atrás, ele era só para denúncias relacionadas a drogas. Tráfico, consumo, ponto de vendas, era para ser só para isso. Hoje eles abriram ele recebe todo tipo de denúncia, né? Esse 181 é um órgão, essa ligação ela pode ser acessada do aparelho celular e de um telefone fixo. Só que essa ligação ela não cai para nós, tá? Só para vocês explicarem para vocês como é a tratativa desse número. Essa ligação ela cai numa central em Curitiba, onde é que uma pessoa totalmente neutra e desconhecida recebe a informação. E ela transcreve ela e vai passando. Daí sim, dentro de um super sigilo, né, a informação vem descendo de comando para comando até chegar a nós aqui. Às vezes essas denúncias geralmente não somos nós que averiguamos, tá? As denúncias do 181, elas chegam no máximo até Toledo, porque nós primeiro pertencemos para Rondão, depois para Toledo. Então ela é tratada por uma equipe de investigação do município de Toledo. Só para assim a comunidade entender, quando denunciar no 181, vai denunciar, vai falar, poxa, nós denunciamos e não aconteceu nada. Realmente, o telefone 181 ele é tratado com extremo sigilo, e aí sim, ele é um pouco mais demorado, mas assim, ele não cai para nós. Não somos nós que vamos averiguar essa denúncia. Ela chega no máximo até Toledo, e Toledo tem uma equipe da P2, e é eles que vão investigar esse tipo de denúncia. Raramente chega até nós. Agora, as outras tratativas que são diretas com nós, essas sim somos nós que averiguamos. Algum de vocês ainda quer fazer algum questionamento sobre isso? Bom dia a todos. Eu, na realidade, eu acho que foi muito importante as elucidações aqui feitas pelo sargento. Aclarou para muitas pessoas até a questão, a consequência legal. Eu acho que isso foi bastante apropriado. Mas eu não sei, pergunta à prefeita, se nós, no segundo momento, agora, nós estaríamos, de repente, elaborando alguma pauta de alguma coisa objetiva, né? Até aproveitando o grande número de pessoas aqui hoje, para que nós pudéssemos elaborar, então, essa pauta de comprometimento envolvendo todos os segmentos aqui da nossa sociedade. Sugestões algumas foram trazidas à tona e eu acredito que se nós aqui comprometermos os poderes constituídos, até na questão de divulgação, e nós comentarmos e trazermos, pautarmos algumas sugestões, ele já será um poder inibidor do meliante. Aqui eu aproveito, prefeita, que nós pudéssemos instituir no município de Mercedes de novo o Conselho Comunitário de Segurança. Eu acho ele assim um órgão de extrema importância para respaldar as ações em alguns momentos ser parceiro da Polícia Militar. Polícia Civil não existe, mas da Polícia Militar. Nós já tivemos, e sou sabedor, inclusive presidi esse conselho, de muitas coisas produtivas e positivas que é possível se fazer só com o Conselho Comunitário de Segurança. É mais um órgão que talvez esteja inibindo as ações desse povo, dessas pessoas que hoje estão assustando aí os nossos munícipes.
Então, apenas contribuir, não sei, talvez seria esse o próximo passo, de nós elaborarmos talvez 4, 5 pontos de comprometimento. Vamos definir um telefone, que o próprio sargento se dispôs a ceder o celular. Vamos, a sugestão do vice-prefeito, colocar na prefeitura mais um telefone. Vamos trabalhar na criação do Conselho Comunitário de Segurança, a implantação sugerida pela prefeita das câmeras de monitoramento. Eu acho que assim é o momento, até pelo grande número de pessoas, né? Eu acho que seria esse agora o próximo momento, né? Alguém mais tem algum comentário para fazer, para a gente realmente passar agora para esse outra parte que seria das ações? Uma casa, se tiver mais indivíduos, no caso, consumindo alguma coisa, se a gente ligar para ele, qual seria o... Ligar em comunicação. Dentro da casa, estão dentro da casa consumindo. Isso. Certo. De qualquer forma, mesmo no período diurno, mesmo de dia, eu vou ter que pedir autorização da justiça para entrar naquela casa. Eu não consigo entrar naquela casa legalmente, eu não consigo entrar naquela casa nem de dia nem de noite. De noite nem a justiça vai me conceder entrar naquela casa, a não ser que tenha um flagrante iminente. Se tiver um flagrante acontecendo lá dentro daquela casa, eu posso entrar sem mandado de dia ou de noite. Agora, eu preciso que alguém, assim, a denúncia, vamos dizer, a mais apropriada nesse momento para a tua pergunta. Está acontecendo um tráfico de drogas. O dono da casa tem 20 buchas de cocaína, tem 10 consumidores e ele está vendendo. Se eu conseguir provar isso, se alguém conseguir me provar que realmente ele está vendendo para aqueles 10 consumidores, eu posso entrar na casa. Mas é isso que me falta. Eu não consigo provar isso. Eu não consigo botar isso depois no papel e manter esse flagrante, essa legalidade. E aí o que acontece? Aí ele cai sobre mim o abuso da autoridade. Aí o promotor vem em cima de mim e fala: como que você entrou na casa daquela família? Então assim, essa questão da casa, ela é bem complicada. Mas isso não quer dizer que a tua informação não é válida. A tua informação para nós, ela vem a contribuir aquelas que nós já temos. Vamos ficar de olho naquela casa. Porque a partir do momento que tu traz uma informação dessa para nós podemos começar a monitorar aquela casa e ver qual é o fluxo que está indo para aquela casa, quantas pessoas estão indo lá, que horário estão indo lá e com que frequência elas estão indo lá. E aí sim, no momento que elas saem daquela casa na rua, eu posso abordar qualquer pessoa, qualquer hora, quantas vezes for necessário. E aí sim, se eu pegar ele na rua com 2 ou com 3 buchas de cocaína, eu posso encaminhar ele por consumo uma vez, mas uma segunda, uma terceira vez, eu posso ir lá pegar o dono da casa por tráfico. Então, você está me entendendo? A soma de várias atitudes eu consigo juntar um flagrante. Agora, uma atitude isolada, eu preciso dessa informação. Essa informação vai me ser útil. Mas talvez aquela resposta imediata que você gostaria para aquele momento, para aquela denúncia, eu não consigo. Às vezes a comunidade tem uma ansiedade assim, fala assim: eu vou denunciar tal fato. Ela denuncia, a polícia vai lá, a polícia vai embora e a comunidade fala: poxa, nós denunciamos, a polícia foi embora e nada aconteceu, tudo ficou na mesa. É isso que eu estou falando agora para vocês. Aquele um momento, aquele um fato eu não consigo resolver porque a comunidade gostaria que resolvesse. Só queria acrescentar, quando é questão de menor, quando é pego alguém de menor encaminhado para o conselho tutelar, existe sim um procedimento para esse menor. Ele acaba sendo encaminhado, ele muitas vezes acaba voltando para o município para prestação de serviço de comunidade, quando lá não sei se não existe uma vaga. Então, assim, é importante a gente denunciar e ter esse contato, porque é a forma de talvez ele voltar para o município numa prestação de serviço de comunidade. Pode não ser muito, mas é a forma que o município vai ter de ter contato, de exigir que esse adolescente venha para um atendimento psicológico, para a equipe profissional ter acesso a essa família e estar tentando fazer um trabalho. Pode não ser muito, mas é importante a denúncia para que a gente encaminhe esses casos também. Com pequenas ações que nós vamos inibir grandes ações. Nós conseguimos a prisão, né? Não existe isso realmente com adolescente, mas pequenas coisas que talvez não tenha... É só um parecer a respeito de câmeras de vigilância, né? Essa questão aí. Eu até já instalei algum tipo de equipamento desse gênero aí, e eu sei que tem, eu não sei a legalidade disso, mas essa questão das câmeras, é possível ter um IP fixo, e esse IP está sendo divulgado, o IP fixo, acho que todos quase que entendem um pouco disso aí. Eu digito lá na barra do endereço do navegador da internet,
Pá, cai lá e eu posso ver, existe como a sociedade poder ver? Essa parte das câmeras, eu desconheço completamente a legalidade. Porque eu conheço IPs, inclusive até em Foz do Iguaçu, lá eu digito lá, aparece a ponte de amizade lá ao vivo, o que está acontecendo, o que está passando, né? Existe isso aí. De repente, das repartições públicas, poderíamos fazer. Das públicas. Ou da rua, por exemplo, na praça, na rua. Porque assim, eu estou vendo que tem alguém lá, talvez, que esteja uma atitude suspeita. Acesso, vejo, consigo ver melhor do que sair e botar a cara na rua, digamos assim. Não, das públicas eu até acredito que sim, agora do comércio. Não, do comércio com certeza não, né? Porque é invasão de privacidade. Sim. Tá, mas então, ó, gente, para nós poder passar para a segunda parte, né? O que eu também gostaria de comentar? Até foi um comentário que o Ego falou que algumas pessoas ligam para o Ego falando porque tem milharal aí nos lotes, o pessoal consegue se esconder. Por lei, você sabe que não é permitido que plante, né? Me corrijam aqui se eu estou errada, quem faz parte do governo, do Câmara e tal, plantar nos lotes. Só que o que acontece? Algumas pessoas plantam, normalmente nem é bom, entendeu? Particular, pega aí, vamos dizer, alguém vai plantar o meu lote lá, e algumas pessoas já mudaram a visão em relação a isso. Porque se o Ego está plantando mandioca, milho, batatinha, seja o que for no meu lote, o capim vai tomar conta. Então, nós temos que conscientizar o nosso povo aqui de fazer a parte deles também. Nós temos que pôr na cabeça as pessoas que as pessoas elas podem colaborar muito na nossa segurança. E são nesses detalhes. É na manutenção dos terrenos, na limpeza dos terrenos, é ficar de guarda, ficar observando as atitudes estranhas que tem na vizinhança, é denunciar quando vê algo de estranho nos vizinhos. Outra medida que eu acho assim, prudente, que eu até comentei que eu tenho a pretensão de fazer em casa, eu até ajudo aqui se ela puder colaborar nesse sentido, eu sou da opinião de nós colocarmos nas nossas residências aquelas lâmpadas com sensores na parte externa das casas. Alguém entrou no cercado, acende a luz, já inibe, já são atitudes que a gente tem que fazer. Só que isso parte então dos particulares, das casas. Entendeu? Então, eu acho que cada morador tem que fazer a sua parte. Eu acredito que tudo que você expôs, Janir, você colocou o lado da polícia, eu sei que tem o lado da sociedade, tem o nosso lado do governo. O que nós queremos? Nós temos que sacar. Jogar responsabilidade somente sobre a polícia, eu sei que não tem como, porque todos estão vendo a quantidade de efetivos que nós temos aqui dentro de suas escalas. Jogar responsabilidade sobre a prefeitura, também eu sei que nós temos as nossas responsabilidades, mas não são todas. Então, para dar certo isso, gente, é por isso que nós chamamos vocês aqui, é o conjunto. Nós vamos ter que fazer em conjunto o trabalho. Tá? O governo vai ter que fazer a parte, a polícia vai ter que fazer a parte, o conselho vai ter que fazer a parte deles. Hoje nós temos um problema nisso tudo, que existe, infelizmente, leis que amparam muito esse tipo de pessoas. Entendeu? Tem pessoas que já falam assim, que eu ouço falar, eu já nem falo mais nada, eu já nem vou denunciar, porque não acontece nada. Aquilo que o Martins acho que tentou falar, se eu denunciar um adolescente, quando eu ver o pior está me perseguindo na rua, perseguindo minha família, meus filhos, entendeu? Então, por quê? Não é culpa de nenhum de nós aqui. É a lei que, infelizmente, protege esse tipo de situação, esse tipo de pessoas. Né? Então, fica difícil para agir. Então, nós vamos ter que agir quanto cidadãos, mas assim, em nós nos organizar e trabalhar em conjunto para coibir. Para trabalhar no preventivo. Eu acho que hoje uma grande saída é essa questão aí. Cada vizinho, a sociedade começar a se policiar, começar a pensar nos movimentos dessas pessoas estranhas que estão aí, inclusive nessas pessoas aí que a maioria está desconfiada, né? Só que muitas vezes, agora há pouco estava comentando aqui o horário, o pessoal aqui atrás, a lei, ela é complicada. Né? Um exemplo, hoje você pega um menino aí de 12, 13, 14 anos, põe ele para trabalhar, para não ficar aí pensando porcaria, não quer fazer, né? O sistema, né? O sistema vai lá, você é penalizado, gente. Ou você está empregando, mas não, tem que ficar em casa e fica fazendo o que em casa? Internet, fica ali, fica se juntando no grupo, não tem o que fazer. Entendeu? O sistema é complicado. Né? Então, eu acho que é o seguinte, é aquela questão. A polícia está aí, com certeza, pode ligar, conseguindo falar, eles vão estar sempre à disposição, né? É começar a cuidar dessas pessoas aí. Começar a monitorar, começar a trazer informação que dê resultado aí. Agora, nós ficar só comentando com 2, 3 aí, acho que é tal cara porque ele faz isso, faz aquilo. A informação tem que chegar. A informação tem que chegar para chegar num momento, né, que vai ter o necessário para se
poder tomar a providência que tem que ser feita. E assim, ó, prezada comunidade, só com o que o Nicolau falou. As coisas não acontecem só até as 10 horas da noite quando vocês vão dormir. As coisas acontecem depois da meia-noite até as 5 da manhã. Então aquele que puder dar uma olhadinha de madrugada, não estou pedindo para ninguém ficar acordado aqui, né? Mas eu sei que algumas pessoas, por algum motivo, chegam mais tarde, coisa e tal. Não custa nada, eu estou indo para casa às 3 horas da manhã porque eu vim de um evento. Dá uma olhadinha na minha rua, ó, estou indo para casa, não tem nada, né? Você está ajudando o teu vizinho, está pensando que quando o teu vizinho vir para casa, ele faça a mesma coisa. Para quem tem o sono velho, madrugada, o cachorro do vizinho acorda, né? Vai acabar te acordando. Rapaz, levanta, dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha assim, vê o que está acontecendo diferente e liga para os meninos aí, com certeza vão tomar providência. Mas esse é um pedido em relação ao horário que eu queria fazer em especial para vocês. Porque assim, eu acredito que toda pessoa trabalhadora, com exceção de quando tiver algum evento, não vai estar 2, 3, 4 horas da madrugada circulando. Não vai estar. Então assim, o pedido meu assim, que eu faço para vocês é em relação, de repente, a uma circulação maior nesses horários. No município. A sede do município, que é onde tem a porta. Aonde que está o problema desse momento? Porque assim, eu sei que a inclusive a viatura, meu amigo, é aquilo que você falou, ó, vamos subir. A minha maior preocupação vai mais além. A minha maior preocupação é assim, ó. Não vamos aqui ser hipócrita e falar, né? A minha maior preocupação é assim, ó, alguém está cuidando dele. Entendeu? Porque assim, ó, quando a viatura está patrulhando, as coisas não acontecem, A comunidade vai me falar, acontece quando a viatura está patrulhando? Não acontece. Então assim, essa é a minha maior preocupação. Não sei a legalidade também, mas para esse caso aí, achem pessoas que se dispõem a dar o carro particular para fazer a ronda, mesmo a paisano ou fora de hora, não sei a legalidade, mas eu teria coragem de dar o carro então. Então assim, bem rápido eu vou pincelar por cima. Assim, qualquer fato, enquanto nós só estivermos andando com o teu carro e não acontecer nada, tranquilo, certo? Agora, a partir do momento que eu andando com o teu carro, se eu ver o carro, eu vou querer abordar, certo? Se alguém vem denunciar isso, vai dar usurpação da função. Eu não posso utilizar o teu veículo para fazer isso. Eu tenho que fazer isso no carro apaisando, que é comprado pelo governo do estado. Aí eu estou legal fazendo o serviço. Pegar o teu carro para fazer isso, não posso. Tem uma medida paliativa que o senhor ali, perdão, não lembro o seu nome, que ele deu. Se o Conselho Militar de Segurança se unir e o Conselho de Segurança ter um veículo que é do Conselho e disponibilizar e fazer o trâmite judicial legal, aí nós podemos usar. Agora, simplesmente, eu sei que é a tua vontade mas legalmente não dá. E eu estou só falando do exemplo baixinho. Imagina se nós tivermos que dar um tiro ou receber um tiro e atingir teu carro. Filho, quem tiver no carro, quem tiver nessa ocorrência, corre o risco de, adeus, Maria, ser excluído da Polícia Militar. Entendeu? Dentro da Polícia Militar isso é considerado um crime grave. Nós não podemos, essa parte nós não podemos fazer. Isso não quer dizer que eu não vá fazer, tá? Eu vou pedir apoio para P2 de Toledo, para eles irem apaisando com um carro, apaisando de madrugada para andar aqui dentro do Mercedes. E se vocês verem esse carro, podem ligar também, porque o nosso pessoal vai lá e vai saber que é P2. Qualquer carro de madrugada que estiver andando vocês verem, ligue para nós. Não é porque eu falei isso agora, não, deve ser o cara da polícia. Não acreditem nisso. Ligue, qualquer carro, ligue. Tá, então, para a gente entrar realmente aí nessa parte das ações. Então, eu vou falar quanto município, tá? O que tem que partir de nós quanto governo. Tá? Em relação ao Conselho de Segurança. Ele está desativado, eu não posso nem precisar quantos anos faz. Mas a gente ir lá e novamente, então, criá-lo. Porque acho que foi até desativado, se eu não me engano. E novamente criá-lo, fazer esse Conselho Municipal de Segurança, botar realmente em prática. Uma pena que numa circunstância dessa a gente precisa fazer isso, né? Mas vamos fazer. Tá? Primeira situação. A segunda, do monitoramento. Nós vamos estar instalando. Né? Porque é uma preocupação nossa essa questão, não só aí para arrombamentos e tal, mas algum acidente, alguma coisa que possa contribuir, vandalismo, a gente precisa, né? Então nós vamos estar igual fazendo esse serviço, contratando. Em relação à limpeza dos terrenos, né? Porque normalmente as pessoas buscam a prefeitura para fazer a limpeza desses terrenos. Né? Só que tem que partir do proprietário para lá. Aquela questão que você falou de leis. Se nós hoje entrar no terreno e num cara particular com as maquinárias da prefeitura, já nem pode para começar. Mas se nós for lá e fazer isso,
o cara vai lá, vai dar maior rolo para nós também, porque nós invadimos a propriedade dele sem autorização dele. Prefeita, só contribuir nessa questão, inclusive passou uma proposição na Câmara, aprovada ano passado, de que o município ele tem o poder, por exemplo, de notificar. Sim. Ele notifica, aplica-se a multa, né, não cumpriu, dívida ativa, quer dizer, porque principalmente nesse momento que está acontecendo tudo, eu acho que teria que, né, de repente, uma conversa preliminar, não cumpriu, eu sei que de repente todos gostariam de colher lá seus produtos naquele terreno, mas pela necessidade, pela urgência agora, eu acho que de repente caberia até uma notificação para o... Os proprietários que arrendam de repente para plantar, eles poderiam arrendar sim, mas exigir que a pessoa plante aí amendoim, feijão, uma coisa baixa, porque também influi muito no trânsito, porque tem esquinas aí que eles plantam milho, mandioca até em cima da esquina, você chega e você não consegue ver. É uma segurança do trânsito também. Então os proprietários de terreno que exijam que passem para essas pessoas plantarem sim, é mais bonito porque tem capim e outra vegetação, só que para plantar vegetações rasteiras. Aqui também os bandidos vão se esconder também para o trânsito ir melhor. Então, essas medidas vai estar partindo do governo para a gente colocar em funcionamento. Também, acredito que vocês também tenham um plano já de ação também nesses próximos dias, para os próximos dias não, segurança no geral, para poder estar aqui no município executando, para tentar coibir o que vem acontecendo. Então, assim, nós precisamos estancar isso que está acontecendo. Os números fugiram do controle, assim, não é isso que a comunidade espera. Nós temos sim algumas medidas que nós vamos fazer, né? Como eu já falei para vocês, eu vou fazer contato, nós vamos trazer um carro apaisano com policiais apaisanos de fora para nos auxiliar, principalmente nas madrugadas. Nós vamos estar fazendo isso. Mas o nosso pessoal também está aí, nós vamos continuar fazendo a nossa parte, que nós sempre fazíamos, né? E assim, eu conto 100% da comunidade para nos ajudar a trocar informação, trazer informação. Eu conto com vocês, que é para o bem de vocês. E assim, prezada comunidade, a ideia nesse momento é o calor das emoções, né? Não é porque talvez nós vamos conseguir estagnar, ou porque assim o vagabundo vai ficar sabendo que a comunidade está reunida, nós vamos fazer ação, de repente hoje à noite ele pega o caminhãozinho, carrega a mudança dele e alinha. Pronto, acabou o problema. Tá tudo bem. Então assim, a minha fala inicial eu vou ser retórica, eu vou voltar de novo nela. A ideia do conselho, por favor, se nós estancar esse problema, não deixa morrer. Cria. Nós vamos passar por uma próxima dificuldade. Por que foi criado a vez passada o Conselho Comunitário de Segurança? Não era por causa dos assaltos às colônias na Branca do Rio? Precisou primeiro acontecer para depois fazer. Não foi assim? Foi estancado o problema, foi morrendo, o que aconteceu? Morreu, né? Então assim, não vamos deixar morrer essa ideia, pessoal. É para a comunidade. Sobre isso que você está comentando, eu quero só fazer um comentário. Algumas pessoas me questionaram. Mas vocês estão errados, aproveitando que a Cristina aqui. Vocês estão errados em levar isso para o conhecimento, porque vai chegar ao conhecimento desse pessoal que está arrombando, que está fazendo isso, que vocês vão tomar algumas medidas. Que ótimo! Que ótimo, que já deu para perceber que já, numa certa parte, já parou. Agora só falta a gente chegar no momento de pegá-los. Mas já deu uma, já reduziu, já não reduziu, não. Começou a falar sábado sobre esse assunto. Sábado para cá não vi mais nada. Ontem saiu na imprensa falada que teria acontecido para amanhecer domingo, né, esses assaltos. Para todos nós sabemos que não foi. Foi para amanhecer domingo? Foi para amanhecer sábado. Foi para amanhecer sábado. Foi sexta para sábado. Exatamente, só que saiu ontem na imprensa que teria sido no domingo. Não foi isso que aconteceu, né? Então, e desse sábado que a gente vem falando desse momento aqui. Então, o primeiro resultado. Ele já começou a acontecer. Começou, tem muitas coisas que tem que acontecer ainda, mas no primeiro já aconteceu. Só que o que a gente tem que fazer? É trabalhar todos juntos, manhã, tarde, noite, madrugadas, entendeu? Para que continue dessa forma, continue voltar a paz aqui no nosso município. E essa informação do que a gente comentou, que a gente pretende fazer, ela tem que ser levada mais longe. Os empresários comentem com os seus clientes, peçam a ajuda deles, né? É dessa forma que a informação vai se eu penso que a imprensa vai dar uma ênfase para isso, não vai fazer uma divulgação, né? Então assim, é dessa forma, tem que chegar a informação para todos os munícipes do que a gente pretende fazer e que todos nós vamos fazer junto. E sobre a sugestão, pode falar. São das cidades grandes, o pessoal com fechado, existe segurança, né? Então, esse dia, quando começou, a gente conversou com o Romualdo, com o Carlos, a gente começou a conversar sobre isso, né? Então, o sentido de trazer hoje aqui, nós todos reunidos, assim,
é de grande valia, né? A gente não sai com todas as situações hoje assim, resolvidas, né? Mas todo mundo ajudando o outro. Exemplo da dengue, né, por exemplo, não tem nada a ver com o assunto de hoje. Só que tem um funcionário que cuida do quarteirão inteiro. Então, se cada um fazer a sua parte, prevenir antes. Exatamente. E no Brasil a gente acontece sempre as coisas que estão acontecendo no Rio Grande do Sul agora, né? É lamentável, porque todo mundo está chocado com o que aconteceu, mas sempre tomando assim, as posições depois que já aconteceu. Exatamente. Então nós aqui, assim, todo mundo que veio hoje, os colegas, empresários que vieram aqui, toda a comunidade, acho que é de grande valia e continue assim, não termina. Que não pare por aqui, que essa nossa preocupação com a segurança pública de Mercedes, ela continue pós esse momento, pós esse fato. E pensar em conjunto, né? Porque nem esse aquele comentário aqui, se não aconteceu comigo, aconteceu com o vizinho, não fui eu. Mas amanhã pode ser você. Pode ser você. E seu vizinho cruzar os braços também, então isso não funciona. Mas tem que ser um conjunto. É o que o vagabundo quer, que o vizinho cruza o braço, o outro também, e aí ninguém fala nada e está sossegado. Né? Exatamente. Eu estive falando com o Fábio um tempo atrás, né, Fábio, no dia 15, os primeiros dias do mês, que circula muito dinheiro no município, aqui no cheque leite. São os dias assim, mais propícios para quem vem de fora, até onde quem vem, para os assaltos, até dinheiro, né? Então é complicado. Em relação ao telefone que o Martins comentou, de repente na prefeitura, nada impede que a gente realmente coloque, mas vai ser durante o dia só. E à noite, finais de semana e feriados, não vai ter. O que pode acontecer pela prefeitura através da ouvidoria, né? Só você tem acesso como prefeito, as pessoas podem então fazer essa denúncia anônima e em qualquer momento da noite, né? Pela ouvidoria do município, que é o site do município, e a prefeita ela tem o acesso e ela então faz encaminhamento à polícia ou a quem achar necessário. É uma via que vocês têm na mão. Sim. A informação chegou tarde, mas melhor que ela chegue do que ela não chega. Sim. Então, só para todos terem conhecimento, nós temos o serviço de ouvidoria dentro do município, tá? Através do site, através da divulgação. Normalmente se usa mais o site, né? E-mails, até porque tem pessoas, até pelo que o Martins falou, às vezes tem pessoas que têm medo de falar, eles criam mais e-mails, mas o importante é a informação chegar, né? E essas informações chegam todas até mim. Eu posso, tranquilamente, se for via e-mail, na minha casa, estar acessando eles, estar passando a informação, mas essa é uma forma que dá via os horários. Mas quando for via telefone, eu só vou ter acesso a eles no horário do expediente. Então, é uma alternativa, sim, essa deveria. Em relação a telefone, poderíamos, então, de repente, achar mais um local para nós colocar. Mas se for pensar nesse telefone. Eu acho que sim, nós estamos bem abastecidos de telefone. Nós temos 190, temos sacramento por um ou por outro, vocês vão acessar a Polícia Militar. Aí, por fim, a questão que o prefeito levantou, e ela é pertinente, eu dou razão ao prefeito, ao vice-prefeito, existem pessoas sim que ficam milindadas, né? A pessoa quer um sigilo maior, procura um 81, ou procure a mim pessoalmente de alguma forma. Se alguém quiser anotar, só não gostaria que a imprensa divulgasse o meu telefone, que daí fica, assim, é uma coisa que se abre demais aí, né? Mas assim, para